noite, Nutri! Seja bem-vinda a mais um programa de rainhas, que são as lives que acontecem aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, de conteúdo de nutrição infantil. Se você não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou mentora de Nutris e minha missão é fazer você, Nutri, atuar com segurança e chegar num faturamento aí de 6 mil ou mais por mês com nutrição infantil, atendendo bebês e crianças e mais ninguém, não atendendo adultos, não trabalhando em restaurantes e viver aí do que realmente você gosta, porque se você tá aqui assistindo ao vivo ou a gravação, provavelmente você gosta de atendimento de crianças. Então essa é a minha missão aqui nesse mundo, fazer isso se tornar possível. E hoje, no nosso programa de rainhas, nós vamos falar sobre criança que não come, as principais recomendações. Nutri, quando você for abrir a sua agenda, se você fizer um bom marketing, uma das principais demandas do seu consultório, inevitavelmente, vão ser as crianças que não comem. As crianças seletivas, as crianças com dificuldade no comer. E existem várias situações diferentes de acordo com cada caso que a gente vai atender. Não existe recomendação geral que vai funcionar para todas as crianças. Conforme o contexto que você vai analisando naquela família e com aquela criança, você vai conseguindo dar orientações para essas famílias. Lembrando que devem ser orientações leves, orientações que os pais consigam aplicar e, de certa forma, que a família entenda a importância de aplicar aquilo que você está conversando em consulta com esses pais. Então, eu vou trazer aqui algumas das principais observações que eu costumo fazer com os pais de crianças seletivas e que provavelmente em algum momento pode ser que você precise fazer essas mesmas observações. Primeiro, a principal questão que a gente deve trabalhar com as crianças seletivas é o contexto que essa criança está inserida. E uma forma muito fácil de falar sobre isso é usar um vídeo que existe aí na internet para todo mundo assistir do Porta dos Fundos, que é o vídeo Come Tudinho. Esse vídeo mostra na prática como é estressante para uma criança ir para uma refeição e ter um adulto ali cobrando e exigindo de como e quanto essa criança deve comer. É um vídeo muito engraçado, se você não viu, procura aí no YouTube, Come Tudinho, do Porta dos Fundos. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, inclusive os estudos mostram isso, o que faz a criança comer ou não, geralmente não é nem o alimento, e sim como que ela vai para essa refeição, quanta pressão ela vai sentir, quanta encheção de saco ela vai ter no momento que ela está comendo. É literalmente assim, é esse termo que eu uso com os pais. Então, se a criança vai comer e na hora que ela está comendo vão encher o saco dela, tudo que ela vai fazer, todas de forma consciente e inconsciente, é não comer, é querer fugir dessa situação, é muitas vezes não querer nem ir para o momento da refeição, né? Não querer sentar à mesa, não querer nem ver o que está sendo servido ali na refeição, porque ela sabe que ela vai chegar naquela mesa, que ela vai sentar e vão encher o saco dela, e vão brigar com ela, e vão implorar, e vão forçar com que ela coma, e a criança não vai se abrir, a criança vai continuar não comendo. Então, uma das principais orientações, e é unânime em quase todas as consultas de crianças seletivas, quando a gente vai se dirigir aos pais, porque aqui eu não vou falar de terapia com a criança, eu tô falando das orientações que a gente está dando aos pais e que a gente pode dar ao longo do processo, ao longo do tratamento, né? A gente não vai vomitar todas essas orientações de uma vez só. A gente vai olhar para o caso e ver o que é mais importante naquele momento. Aí a gente dá uma, duas orientações e espera um próximo momento, uma próxima consulta, um próximo encontro com os pais para dar novas orientações. Então a primeira delas é verificar como que está o restaurante dessa criança. É assim que eu me dirijo aos pais. Porque lá no vídeo Come Tudinho,
é um restaurante. O homem, ele vai até um restaurante e o garçom, representando ali o pai, a mãe, o cuidador, começa a não deixá-lo sair da mesa porque o prato não foi raspado. Começa a comparar, né, que ele não é forte o suficiente, que ele é todo mochibento, né, ele usa termos muito engraçados. E começa a comparar com os outros clientes do restaurante que estão ali quietinho, que estão comendo de tudo. E aí, quando finaliza esse vídeo, eu olho para os pais e questiono: como você acha que está o restaurante do seu filho? Você voltaria, se você fosse o seu filho, se coloca no lugar do seu filho, você voltaria para ele? Opa, deu uma travadinha. Só um minutinho. Ô, Léo, desliga a internet da televisão, que diz que a internet deu uma baixa aqui. Vamos ver se vai melhorar. Se der uma travada, vocês me avisem. Então, faça essa reflexão com os pais. Não adianta dizer que tem que ofertar de 10 a 15 vezes. Não adianta dizer que tem que fazer florzinha na frutinha. Não adianta dizer faz o coqueirinho lá com a banana e o kiwizinho, se o momento da refeição tá um saco para essa criança. É a principal e primeira orientação que geralmente a gente faz para uma família. E como que a gente consegue proporcionar para essa criança uma refeição mais leve, uma refeição mais tranquila, uma refeição mais feliz? A gente precisa deixar esses pais tranquilos. Porque enquanto os pais estiverem super preocupados, né? E geralmente os pais das crianças que não comem são muito preocupados. Por quê? Porque a criança não está comendo. A criança está deixando de fazer o que é o principal para a criança sobreviver, que é comer. Então, ali gera um medo inconsciente e consciente de: meu filho vai ficar doente. Meu filho vai ter que daqui a pouco ser internado porque ele não está comendo. E aí vira uma bola de neve, porque os pais veem esse filho não comendo, chegam na refeição muito preocupados, e aí o que acontece? Acabam fazendo dessa refeição um momento nada bom para a criança acaba não comendo, e aí vira um ciclo sem fim. Já ouvi de pais que eu atendi, e aqui eu não tô colocando essas informações para julgamento, e sim para reflexão, pais que sim seguraram as mãozinhas da criança para colocar a comida boca dentro. A criança chegou a vomitar. Já vi pais que falaram: poxa, eu sabia que ela amava milho, e aí o que eu fiz? Ela tava lá comendo a latinha de milho, de repente dentro da latinha de milho eu coloquei uns pedacinhos de frango, coloquei ali de volta, de repente ela comeu o frango sem perceber e ela vomitou. Já vi pais ameaçarem, sim, baterem nos filhos, porque queriam ver seus filhos comendo. E aí, um pai, uma mãe, eles buscam sempre acertar. A intenção de um pai e uma mãe nunca é errar. Então, na visão, na percepção, estão agindo pensando no bem da criança, que é ver comer. Só que nós profissionais, nós temos que estar cada vez mais inseridos nesse contexto da nutrição infantil, né, de uma refeição leve, saber orientar esses pais com segurança para mostrar que esse não é o caminho. E para que esses pais saiam da nossa consulta muito mais seguros de que esse não é o caminho, de que eles vão ter que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu uso muito essa frase. Ou seja, se vocês estão fazendo muito, a partir de agora vocês vão fazer nada. Deixa seu filho ter um momento de refeição em paz. Não faz mais nada. Não força. Não extinga. Não faz mais nada para o seu filho comer. Porque daqui 1 mês, daqui 2 meses, seja lá que tempo for, você vai me dizer: Deia, você estava certa. Eu parei de forçar e ele começou a se abrir para os alimentos novos. Ele começou a querer comer coisas novas. Ele começou a querer experimentar. Aquilo que ele estava recusando, que sempre amou, ele voltou a comer. Então a criança, ela começa a entender que agora ela tem espaço,
que agora ela tem paz e que agora ela pode sim explorar quando, como e quando ela quiser, que ninguém mais vai incomodar. Mas voltando, como que eu vou fazer esses pais ficarem tranquilos? Se eles estão muito preocupados. Primeiro, você precisa evidenciar para esses pais na consulta que você está conversando diretamente com eles, a criança nem está perto, tá? Geralmente é uma consulta só com os pais. O que a gente precisa fazer? Evidenciar para esses pais que essa criança, apesar de não estar comendo, apesar de não estar comendo a quantidade que eles gostariam que ela comesse, ela tá bem. De certa forma, ela tá bem. E que esses pais podem respirar e ficar tranquilos. A gente precisa evidenciar isso, de que a criança está bem. E caso ela não esteja bem, vamos supor que ela esteja baixo peso, o que geralmente é um pouco difícil. Vamos dizer que ela tá ali com os exames cheios de deficiências nutricionais. Como que a gente vai falar assim, ó, seu filho chegou aqui, não tá tudo bem, mas vai ficar. Porque eu, Nutri, vou fazer isso, isso, isso e isso para garantir que seu filho vai ter tudo. E a partir disso, você não vai mais forçar seu filho a comer. E como que nós, Nutris, a gente vai garantir isso? A gente vai pensar principalmente em suplementação, criança seletiva, que os pais são super preocupados. Se a gente fala para esses pais, ó, tá tudo bem, seu filho não tá comendo fruta, não tá comendo salada, né, não tá variando a alimentação, mas aqui nessa suplementação, geralmente de micronutrientes, né, ferro, zinco, vitamina C, vitamina D, enfim, tem tudo que o seu filho precisa, tudo que ele precisa todos os dias. E então você vai dar isso para o seu filho e você vai começar a entender que tá tudo bem se chegar algum dia ele não comer. Que não vai faltar nutrientes para o seu filho. E é somente assim que muitas das vezes os pais conseguem relaxar e dar esse espaço para essa criança em casa poder responder tanto as terapias que a gente vai estar fazendo em consultório, quanto, né, essa questão de quando ele sentir que tem paz, ele começa de fato a querer comer. Então, Nutri, se você vai atender crianças seletivas, você precisa entender de suplementação. E geralmente a gente não passa suplementação pronta. Pelo amor de Deus, aprenda a manipular. Aprenda a entender o seu paciente. Porque quando a gente faz suplementação pronta, a gente pega uma suplementação que a farmácia fez, né? Criou, enfim, alguma marca específica. Geralmente, a forma como é disponibilizado o nutriente não é a melhor forma de absorção. Então, às vezes, a gente coloca ali que a gente precisa de 10 miligramas de zinco. Lá na caixinha tá dizendo que é 10 miligramas de zinco, mas é um zinco que não é bem absorvido e a gente já sabe disso. Só que é mais barato, acaba sendo usado esse pela indústria. Na hora que a gente vai manipular, a gente coloca o zinco que a gente sabe que é melhor biodisponível, que realmente a criança vai absorver, que realmente o corpo dela vai poder usar, porque afinal, visivelmente na alimentação ela não tem zinco. Ela não está consumindo a quantidade de zinco diária, então a gente precisa garantir da suplementação. Segundo, não existe uma suplementação completa na farmácia. Geralmente se coloca ali os principais nutrientes que já é estudado que a criança tem deficiência, né? Vitamina A, zinco, ferro, mas se coloca tudo numa coisa só, o que piora a absorção. Por quê? Vitamina A é lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. E o ferro é hidrossolúvel. Geralmente vai em forma de xarope, vai em forma de suquinho para criança, não vai em veículo oleoso, como a vitamina A vai, né? Geralmente ali em azeite de oliva ou óleo de amendoim, enfim, depende da farmácia. Então, se a gente indica pronto da farmácia, a gente está falando, ó, seu filho não vai absorver tudo que tem ali.
E terceiro, que não é individualizado, Nutri. Quando a gente vai atender uma criança seletiva, que a gente quer suplementar essa criança para deixar esses pais tranquilos, coloca a mão na consciência de que se realmente você tem o conteúdo necessário para, de fato, garantir que essa criança vai receber o que ela precisa. Então, o que você tem que olhar? Primeiro, tem que fazer uma avaliação nutricional da alimentação dessa criança. Fazer ali um diário alimentar de 3 dias, geralmente a gente pede isso para as famílias de crianças seletivas, né? O que essa criança comeu nos últimos 3 dias. E a gente vai observar os principais nutrientes que estão deficientes nessa alimentação, é o primeiro passo. Porque se não tá na refeição, se não tá vindo do alimento, vai ter que vir do suplemento. Segundo passo, a gente vai ter que olhar para a criança e ver sinais e sintomas. Então, às vezes, os próprios sintomas dessa criança já nos diz que há deficiências. Então, se é uma criança que está sempre doente, provavelmente está deficiente, os nutrientes envolvidos no sistema imune, como vitamina A, como zinco, como vitamina C. Então, a gente também tem que olhar, estar atento a isso. E, além disso, a gente vai pedir exames também. Além dos gerais, hemograma, né? Colesterol, triglicerídeos, esses básicos que até os pediatras pedem, nós nutris, a gente vai solicitar vitaminas e minerais também nesses exames. E aí a gente olha para tudo isso, claro que pode ser que tenha famílias que não consigam fazer exames, tudo bem, a gente olha para a alimentação e para os sinais e sintomas, mas se tiver exames, melhor ainda, que a gente já sabe inclusive o que está deficiente. E a partir disso a gente faz a manipulação do nosso suplemento para essa criança seletiva. Então o pai e a mãe vai ver todo esse cuidado que você vai estar fazendo com essa criança. Você vai explicar tudo isso. Olha, através da alimentação do seu filho tá faltando isso, isso, isso. Através dos exames eu já vi que tá deficiente disso, disso, disso. Então a partir disso eu criei essa suplementação aqui. Vamos tentar ofertar para o seu filho. Aí tem toda a questão de aceitação, né? Que geralmente criança seletiva tem paladar, inclusive seletivo para suplementação também. Então a gente tem que pensar na forma como vai ser ofertada. E então me diz que pai que não valoriza uma nutri dessa, que passa essa segurança aos pais de que apesar da criança não estar comendo, não está faltando nada para o filho delas. Uma mãe, ela quer ouvir isso de uma profissional. Então, Nutri, aprenda de uma vez por todas a fazer uma avaliação nutricional bem feita e a fazer suplementação, tá? Se você ainda não entrou no método NutriKids, a próxima turma provavelmente vai ser para março, então se organiza e entra, porque lá eu ensino isso. Então, essa é a primeira recomendação. Deixamos os pais tranquilos e aí vamos supor que está faltando macronutrientes, que até agora eu estava abordando micronutrientes, vitaminas e minerais. Aí a gente vai ter que pensar em trabalhar se está faltando proteína, a gente vai ter que trabalhar proteína na terapia. Se está faltando fonte de gordura, geralmente não é o caso, né? Geralmente carboidrato e gordura as crianças alcançam, às vezes falta um pouco de proteína, porque não come carne, não come ovo, né? Não come leite derivados, não come feijão, fica à base ali de bolacha e leite, e às vezes com a proteína do leite não alcança, né? Mas cada caso é um caso, é óbvio. Mas aí também existe formas de a gente garantir esses macronutrientes. Existe também suplementação, né? Os módulos proteicos, os módulos de carboidratos, os módulos de lipídio, que a gente vai estar acrescentando ali naquela refeição. Então, dito tudo isso, esses pais vão começar a ficar tranquilos e vão deixar essa criança comer em paz. É a primeira coisa que a gente tem que buscar nessa família, para essa criança, para realmente essa criança que não come, passar a comer. Se a gente consegue isso, aí a gente precisa ver outros contextos. Essa criança precisa ter o máximo de autonomia possível. É uma coisa tão básica, mas pode perceber, Nutri, se você começar a atender crianças seletivas, você vai ver que geralmente essas crianças têm zero autonomia. Não só na hora de comer, né? No caso, muitas mães ainda tentam controlar quantidade,
dão na boca da criança. A criança tem 4 anos, ela ainda tá dando na boca, né? Então, quanto mais autonomia a gente estimula, que a criança coma sozinha, que a criança se sirva, que ela coloque no prato o que ela tá querendo comer, que a criança tire o pratinho da mesa, tudo isso vai influenciar muito para ela querer, de fato, comer. Porque uma criança, ela precisa sentir que ela tá pertencendo àquele momento. Então, olha a diferença dos contextos. Eu sou uma criança que não como, a minha mãe vai me chamar para refeição, meu pai, o cuidador, enfim. De repente, já tem um prato pronto, de repente já tem alguém botando a comida na minha boca e de repente eu sou obrigada a comer. Eu não participei de nada. E aquilo é totalmente invasivo para mim. Por mais que na visão das outras pessoas ainda é um bebê, ainda é uma criança, mas tá ali com 3, 4, 5 anos, ainda tendo que passar por isso. E quanto mais autonomia a gente vai dando para a criança, mais ela vai se abrindo, mais ela vai querendo experimentar. E aí, se você é uma criança de 3, 4 anos, sua mãe te chama, vamos servir seu prato? Por mais que essa criança geralmente, vamos supor que só queira arroz. Mas se você, lá na mesinha, onde a criança geralmente costuma comer, coloca ali vários potinhos do que tem disponível no dia. Por mais que a gente saiba que naquele contexto, geralmente a criança vai pegar somente o arroz. Mas estava disponível para ela pelo menos olhar para a cara do feijão, olhar para a cara da carne, olhar para a cara da salada que vai ter ali no dia, do ovinho, e decidir que naquele dia ela vai querer só o arroz, tá tudo bem. Mas pensando na escalada do comer, naquele momento ela já teve a oportunidade de olhar, tolerar, no caso. Ela já teve a oportunidade de sentir o cheiro, porque se a família entende, ela só come arroz, de repente ela vai lá e bota arroz no prato da criança, já sabe que é só isso que come, beleza, vira um automático e a criança acaba não tendo mais possibilidade de conhecer novos alimentos. Então, eu costumo dizer isso para as famílias, é um mini bifezinho. A partir de agora, tudo que tem disponível no almoço da família, essa criança vai ter a possibilidade de colocar no prato dela ou não. Mas ela precisa ter ali disponível. Porque senão ela nunca vai colocar, porque senão ela nunca vai se interessar. Então, é um movimento que a gente começa a colocar a criança como protagonista da sua refeição. Então, deixa o potinho ali com o feijãozinho, mostra para a criança, hoje tem feijão, hoje tem arroz, hoje tem salada. Aqui tá seu pratinho, coloca o que você quiser. E, com certeza, a criança vai colocar arroz. Mas todos os dias ela vai começar a namorar aquele feijão, a olhar para ele, a sentir o cheiro. Pode ser que um dia ela se aventure em pelo menos mexer ali aquele potinho de feijão, mesmo que ela não coloque no prato. E isso vai aproximando essa criança desses alimentos recusados. E no dia a dia não é isso que acontece. Simplesmente se aceita que a criança aceita aquilo, coloca no prato aquilo que ela aceita e assim a vida segue. E aí não há exposição para ela desses alimentos que a família gostaria que a criança coma. Então, é óbvio que na consulta a gente vai estar interagindo, mostrando, aplicando a terapia alimentar com esses alimentos. Mas na prática, a gente precisa de mais interação dessa criança com esses alimentos e uma forma leve de fazer essa criança se aproximar é isso, é fazer um mini bifezinho, deixar ela se servir. E essas crianças que necessitam que os pais fiquem dando na boca, existem vários motivos para que isso aconteça. Às vezes precisa de mais atenção dos pais, em outros momentos, sem ser só o momento da refeição. Então, muitas crianças acabam não vendo os pais o dia todo. Na hora que vai jantar, é o único momento que essa criança tem atenção dos pais. Portanto, ela já entendeu que se ela não comer, os pais vão ter que dar atenção a ela.
A criança entende que o fato dela não comer é o que faz ela ter a atenção dos pais. E aí começa muitas das vezes uma questão comportamental da recusa alimentar. Às vezes o problema não é o alimento, até ela poderia comer um arroz, um feijão, uma carne, mas se ela entende de forma inconsciente que se ela comer só o arroz branco, ou se ela não comer quase nada, ali ela vai ter muita atenção dos pais. A partir dali a mãe vai pegar a colher da criança, vai dar na boca da criança. Então tudo isso, nós como Nutris, é tanta coisa a se observar, Nutri. Tanto é que lá no método NutriKids, só a aula de orientação para pais tem quase 3 horas, porque são muitas orientações. Conforme o contexto que a gente vai vendo, a gente tem que saber orientar essas famílias. Então, se essa criança, ela busca atenção, qual é a nossa recomendação? Que essa família ache outros momentos, sem ser só a refeição, para conseguir dar atenção para essa criança. A vida de todo mundo é corrida, mas ali existe uma família que precisa viver momentos juntos. Existe uma criança que está implorando pela atenção dos pais. Que seja 30 minutinhos sentado no chão, brincando ali com a criança, e depois vai para o momento da refeição. Ali a criança já se satisfez, ela já recebeu a atenção dos pais. E na refeição não é isso mais que ela vai precisar buscar, se for questão comportamental. E muitas das vezes a gente pode fazer aquela brincadeira, né? Ó, eu te dou uma, você come 2. Se a criança tá muito acostumada a receber na boca, né? Se não dá na boca, a criança não come de jeito nenhum. Que é muito comum a gente ouvir isso no consultório também. Eu te dou uma, você come uma. E assim a gente vai cada vez aumentando progressivamente esse levar para a boca sozinha, sem precisar de pai, mãe, cuidador. Mas voltando para um pai que está acostumado, ou mãe que está acostumada a tentar manter esse controle, porque no fim ela não tem controle de nada, né? Mas tentar manter o controle da alimentação dessa criança e por isso gosta de dar na boca da criança, precisa primeiro mostrar que essa família não precisa ter controle, que a criança tá bem, né? Aí a gente pede os exames, a gente suplementa o que tem que suplementar, a gente pesa, a gente mede, mostra para os pais que tá tudo certo, que ela tá crescendo, tá se desenvolvendo, se não tiver, que ela vai receber isso aqui, que vai dar a caloria que ela precisa e que você tá acompanhando e que os pais agora não estão mais sozinhos, que você é uma Nutri que vai ser rede de apoio para essa família e que a partir de agora eles podem e devem permitir a criança comer sozinha, porque a criança ela precisa dessa independência, ela busca isso o tempo todo. E quanto mais independência a gente der para essa criança, mais ela vai querer explorar novas habilidades e ver que ela consegue cada vez mais fazer coisas novas sozinhas. E aí a gente pode começar a ensinar ela a cortar uma carninha com uma faquinha sem muita serra, a ela mesma picar a bananinha, a ela mesma colocar o leitinho na xícara na hora do café, ela mesma quebrar o ovinho dela. Deia, mas os pais que eu atendo falam que nunca tem tempo. Aí eu digo, Nutri, aqui eu já dei algumas orientações, mas na consulta a gente vai parar na segunda no máximo. Então, se eu vi que essa família tá precisando muito melhorar o contexto da refeição dessa criança, é nisso que eu vou focar na consulta. Se eu vejo que essa família tá precisando muito dar autonomia, é nisso que eu vou focar naquela consulta. Se eu vejo que essa criança está precisando de mais contato com os alimentos, porque na terapia eu vejo que ela aceita, que ela brinca, que ela interage, mas em casa não. Então, eu percebi na minha concepção como Nutri que é nisso que eu vou frisar nesse momento do acompanhamento. Que eu preciso que aumente o contato da criança
com os alimentos em casa, não só na terapia. E aí, ao invés de falar para a mãe, mãe, você tem que ir para a cozinha com seu filho, eu fazia essa recomendação. Que horror! Que horror! Só quem é mãe sabe como a vida é corrida e ficar levando o filho para a cozinha o tempo todo não é viável. É sujeira para limpar, é isso, é aquilo. Então, por isso que muitas das vezes as nutris ficam com a sensação de que os pais não colaboram, de que não adianta ser nutri de crianças, porque o problema é os pais, porque falta esse alinhamento de expectativas da nutri sobre os pais. Então, ao invés de falar, leve seu filho para a cozinha, o que você vai colocar? Pequenas tarefas. Ó, vamos fazer o seguinte? Quantas vezes por semana que você costuma fazer o omelete para o seu filho? Ah, Andréia, acho que toda terça e quinta, que a minha vida é muito corrida, então como eu não tenho janta ali naquele dia, então beleza. Então, ó, terça e quinta, quando der, e espero que dê, né? Tem que haver também um esforço da parte deles. Você vai permitir que ele quebre o ovinho dele, ele misture a gema com a clara e você permite ali ele colocar o que ele quer dentro. Se tiver uma cenourinha ralada, se tiver um salzinho, um temperinho. E essa vai ser a tua tarefa de casa. Ou seja, é uma coisa leve, é uma coisa pontual, que os pais sabem que estão fazendo aquilo. Na próxima semana os pais vão voltar, ó. Terça eu consegui fazer, quinta eu não consegui, mas terça o resultado foi esse, esse e esse. Aí eles te trazem o feedback. Mas os pais também ficam com essa sensação de que conseguiram cumprir aquele dever de casa, porque foi somente aquilo que você pediu. E aí a gente vai aumentando essa relação da criança com os alimentos, não só na terapia alimentar, mas em casa também. Então, quando a gente fala de recomendações, é isso, Nutri. Você tem que entender, e aí o que precisa? De você segura. Você precisa entender o que é a seletividade. Quais são as causas de uma criança ficar seletiva? É o principal ponto. Qual é a causa da criança estar seletiva? A partir daí, você vai sentar com os pais e vai trabalhar essa causa. E essa causa vão ter várias recomendações que podem ser seguidas pelos pais ou não. E aí vamos vendo o que vai dando certo ou não. Então, quando você está frente a frente com esses pais, eu, Andréia, não costumo, inclusive nem lá no método eu deixo disponível, porque eu não gosto, mas enfim, fica a critério de cada nutri. Eu não gosto de entregar um papel cheio de recomendações para criança seletiva. Por quê? É um papel que o pai vai ler do início ao fim e não vai aplicar praticamente nada. Eu gosto de, a cada consulta, deixar essas mini tarefas. E aí os pais vão trazendo esse feedback. Geralmente eu encontro os pais mensalmente, além das terapias, para fazer com que como é que diz? Fazer com que a criança sinta que a terapia, o contato com os alimentos não fica somente ali. Então, é isso, é saber envolver essa criança em casa com essas mini tarefas aos pais. E outra recomendação para finalizar essa live, que acontece muito, que é muito comum, é alimentar demais essa criança com mamadeiras, com beliscos, com bolachas, com farinha láctea. Por quê? Por que os pais fazem isso? Não é errando, não é querendo errar, é querendo acertar. Porque já que a criança não almoça, já que a criança não janta, eu preciso ver a minha criança ingerindo algo. Então, prefiro ver meu filho tomando mamadeira o dia todo. Prefiro ver meu filho comendo bolacha o dia todo. Mas aí, novamente, vira um ciclo sem fim. A criança se entope de mamadeira, chega na refeição sem fome. Criança sem fome não come. Nós adultos, nós temos gula.
Às vezes a gente acabou de tomar café, tomamos café 10 horas, terminamos às 10h30, o almoço é servido às 11h30 e a gente tá lá sentado na mesa comendo. Por quê? Porque a gente segue essa rotina, sabe que tem horários, mesmo que eu acordei tarde, a minha família toda sentou pra comer, eu vou me obrigar a comer. E acaba lá comendo mesmo sem fome. Nossa, agora me deu enjoo, gente. Do nada. É bizarro isso, né? Fiquei um pouco enjoada. Mas eu vou finalizar esse tema, aí eu finalizo a live. O que eu tava falando? Até perdi o fio da meada, me ajudem. O que eu tava falando? Ah, da mamadeira. Então a criança tava lá, tomando um monte de mamadeira, mas... nós adultos a gente vai pra refeição e come mesmo sem fome. Uma criança não. Se ela comeu 3 bolachas 1 hora antes do almoço, e essas 3 bolachas muitas das vezes é o suficiente para a criança ir para a refeição sem fome, ela vai chegar na refeição e ela não vai comer. Então, muitas das vezes, e existem estudos evidenciando isso, que as crianças seletivas vão para a refeição realmente sem fome. Por quê? Por conta dessa preocupação dos pais, vão alimentando essa criança ao longo do dia, porque sabe que vai chegar no almoço ou no jantar ou no café da manhã e não vai comer. Mas aí ele nunca vai comer, porque vai estar sempre super alimentado com outros alimentos, né? Mamadeira não substitui um almoço completo. Mamadeiras são fontes de cálcio, até tem ali proteína, vitamina A, enfim. Mas não é um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. Não é um almoço completo. Então, não dá pra gente fazer essas trocas. Os pais precisam acrescentar essa rotina e mostrar pra criança que existe o momento da mamadeira, existe o momento de sentar e comer. A gente vai... Aí tem várias técnicas, né, pra ir reduzindo essas mamadeiras. Às vezes a gente reduz no volume, às vezes a gente reduz nas calorias... Às vezes a gente reduz no número de mamadeiras ao dia, mas precisa ser reduzido geralmente de uma forma gradativa, para também não assustar os pais, que geralmente os pais se apegam muito à mamadeira, porque sabe que é isso que está sustentando meu filho, é essa fala que vem desses pais. Então a gente precisa ir diminuindo, só que de forma gradativa, e quando a gente consegue ir diminuindo, sabe o que acontece? A criança começa a se abrir e a comer melhor. Então aí cada vez mais os pais vão ficando mais seguros de que podem diminuir, que a criança está começando a comer comida, sólidos, né? E aí a gente consegue essa transição. Então tá vendo, olha, quantas orientações diferentes a gente acaba tendo que saber para orientar uma família que procura a gente para atendimento de criança seletiva, de criança que não come? Cada contexto, uma orientação diferente. Então, Nutri, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha clareado aí como é importante a gente cada vez estudar e se aprofundar mais. Daí, onde é que você aprendeu tudo isso? Olha, foi no campo de batalha, Nutri. Os pais vinham me trazendo problemas e eu tinha que achar solução. E aí eu ia perguntando para outras mães, e aí eu ia pesquisando, e aí eu ia estudando e achando solução para essas famílias, de acordo com cada problema que essas famílias vinham me trazendo. Às vezes eu ia testando, né? Meus primeiros pacientes acabaram sendo cobaias desses testes, no sentido de vou orientar isso, vamos ver se vai dar certo. Aí dava certo, acabava trazendo para outras famílias que estavam passando por essa mesma por esse mesmo problema, né, com o seu filho. Mas hoje você tem a possibilidade de entrar na próxima turma do Método NutriKids, que não está com as inscrições abertas, e receber tudo isso de forma mastigada. Todas essas orientações tá lá dentro do modo seletividade alimentar, de acordo com cada problema que você pode receber de uma criança seletiva, como você vai orientar esses pais. Mas enquanto isso, Nutri, se você não tá sabendo, se você não tá lá nos nossos grupos do WhatsApp, ou se você não sabe, não tá inscrito aí no nosso e-mail, hoje até meia-noite,
a gente está com o curso Plano Alimentar Infantil para todas as faixas etárias com 50% de desconto. Então, se você quiser adquirir somente até hoje, às 23 horas e 59 minutos, a gente está com esse desconto. Me chama no direct que eu te mando o link e te explico. E lá eu falo bastante sobre essa questão da alimentação, inclusive da criança seletiva. Eu explico como é um plano de esticamento, que a gente vai aumentando o leque de alimentos dessa criança seletiva. Mas eu explico também como fazer um planinho ali para bebês de 1 aninho, para crianças até 5 anos, de forma lúdica. Tem ferramenta lúdica lá para aplicar com crianças maiores e adolescentes. Lembrando que o foco não é plano alimentar, mas vez ou outra a gente acaba fazendo, inclusive fazendo em casa. E mesmo que não seja o foco, pode ser ainda mais bonito, ainda mais atrativo para uma criança. Então, somente até hoje, às 23 horas e 59 minutos, esse curso vai sair para você, Nutri, por menos de R$100 hoje, tá? É só me chamar no direct que eu te mando. Então era isso que eu tinha para hoje, espero ter te ajudado e amanhã tem mais, tem o nosso História de Rainhas, onde eu vou convidar alguma Nutri aí que tá tendo sucesso na carreira para inspirar você. Tchau, tchau!